Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, família Prozebem. Mais uma vez aqui estamos reunidos em nome de Jesus para esse momento tão importante das nossas vidas, que é o estudo da palavra de Jesus, o estudo do Evangelho, não é? E é tão importante a gente ter esses momentos assim, não é, onde a gente reflete, que é isso que eu digo, ler às vezes é importante, mas quando a gente discute com outras pessoas, quando a gente reflete, fica mais, os conhecimentos ficam mais vivos em nossa mente, porque evangelho é para ser vivido, não é? Evangelho é para ser vivido e não decorado ou mesmo só recitado. Então, vamos dar início ao nosso evangelho de hoje, a nossa live de hoje, falando o seguinte: vamos fazer a leitura de um item do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse item nós tiramos, tanto da nossa reflexão como o que nós vamos ler agora, nós tiramos do capítulo 5, que é o capítulo maior que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, veja, ele explica realmente quais são as aflições, né? Bem-aventurados aflitos. Então, o porquê das nossas aflições nesse nosso dia a dia? E então, nós vamos começar, depois eu faço a prece e vamos para o Evangelho, tá? Então, o item 20, a felicidade não é deste mundo. Item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante deste fato, que as classes laboriosas e militantes invejem tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos de fortuna. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. É bem reflexivo, não é? Esse item do Evangelho. E onde a gente vai fazer a reflexão é no item 23, os tormentos voluntários. Mas, nesse momento, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos concentrarmos, continuar com o pensamento em Deus, em Jesus, em Maria, para que assim possamos receber as benesses em forma de intuição, em forma de luz, e assim possamos ser merecedores da atenção dos nossos mentores espirituais, dos nossos protetores, dos nossos anjos guardiães, e assim também todos vocês que estão aí também assistindo, recebam essa energia, recebam essa luz que vem do alto. Jesus, amado e misericordioso,
ilumina nossas mentes, para que o mínimo que a gente possa ser aflito nessa terra, nós consigamos, assim como tu mesmo o desejas, porque nos disseste, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós sabemos, Senhor, que não queres que nós soframos aqui nessa terra, mesmo sendo ela de provas e expiações, mas por nossa imprevidência. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos a nos lembrar sempre dos teus ensinamentos, a aprendermos esses ensinamentos e a vivenciarmos ele a cada dia em nossa vida, e que possamos também passar aos nossos irmãos cada um desses ensinamentos, e assim, como uma corrente, vamos nos tornando cada vez mais fortes, sempre em direção a Ti. Fica conosco hoje e durante esta reunião aqui, e no fim nós agradeceremos. Obrigada, Senhor. Assim seja. Então, meus irmãos, vamos à nossa reflexão de hoje sobre os tormentos voluntários. E nesse item do capítulo 5, nós vamos ver, vocês lembram, né? Muitos aí lembram que é aqui nesse capítulo que nós vamos ver as causas das aflições, as causas atuais, as causas anteriores também das nossas aflições. E tem também vários outros itens. E esse item 23, ele trata dos tormentos voluntários. Vamos ler um pouco e analisar. Ele diz assim, começa dizendo assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe fogem. Porque felicidade sem mescla, não é? Sem felicidade, com sofrimento, mesclado com sofrimento, não se encontra na terra. Então, já começamos por aí. Jesus veio e disse para a gente que quer que a gente tenha vida em abundância. E os espíritos, quem manda essa mensagem é Fenelon, não é? Ele que manda essa mensagem para a gente, o espírito de Fenelon. Por que ele diz isso? Porque é o que a gente vive sempre correndo atrás da felicidade e sempre achando que ela está como naquela leitura inicial que nós fizemos. Ela está no dinheiro, ela está nas coisas que nós temos, ela está nas pessoas que nós queremos ter por perto, naquelas que nós queremos ter por perto, nas que nós temos perto e queríamos nos livrar muitas vezes. A gente coloca muito a nossa felicidade na mão do outro, não é? Na vida do outro. O outro, eu estou triste porque fulano me fez triste. Eu estou alegre porque fulano me fez alegre. Às vezes eu encontro, eu dou curso, né? Eu dou aula e diz assim, pergunto assim: qual o objetivo de sua vida daqui 2 anos, por exemplo? Sabe, eu vejo muitas mães dizendo assim, ver meu filho feliz. Ver seu filho feliz é um desejo de toda mãe, mas não pode ser o objetivo da mãe, da vida dela para ela. Porque tem um livro chamado O Profeta, que eu gosto muito, onde ele diz o seguinte: por isso que muitos pais e muitos de nós, mães e pais, sofremos. Ele diz o seguinte: olha, os filhos não são vossos, eles vêm através de vós, mas não são vossos. Eles são filhos da ânsia da vida por si mesmos. Veja, e ele faz uma figura de linguagem aí referente a isso, onde ele diz que Deus seria um arqueiro, o arco seria o pai, os pais, não é? E as flechas, os filhos.
E aí a gente vai ver o seguinte: quando o arqueiro pega um arco e uma flecha, ele usa o arco para quê? Para impulsionar a flecha para frente. Mas o arco fica, porque um dia ele já foi flecha também. Ele fica, ou seja, ele tem que ter aquela força de impulsionar os filhos, mas ele também precisa saber que tem medida também. Então, tem uma idade onde a criança, o filho, precisa de tudo, mas depois é uma tarefa dos pais, não é? Orientar para que depois eles sigam sozinhos, como nós também seguimos sozinhos hoje, muitos de nós. Então, o que acontece? Eu, nessa hora, aí vem, inclusive, que eu me lembrei agora de uma expressão que fala assim, que quando os filhos crescem, que saem de casa, aí vem a síndrome, os pais sofrem síndrome do ninho vazio. Quando, na verdade, é a hora que ele tem que ter muita alegria, porque sabe que criou bem, que fez tudo, e que os filhos estão seguindo de forma satisfatória e como eles ensinaram, não é? Isso daí que a gente tem que ver. A gente tem que ver a nossa vida, até porque, mesmo o filho vindo através de nós, mas ele vai chegar uma hora que ele vai agir completamente. É um espírito independente. É um indivíduo único, especial, indivisível, não é? Então, é para a gente ver que a gente tem uma responsabilidade muito grande com nossa vida, com a nossa vida. E ele vai continuar dizendo o seguinte, no item 23. Entretanto, malgrado as vicissitudes, não é, todas as dificuldades da vida que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse. Veja que afirmação, meus irmãos. Gozar de relativa felicidade se não a procurassem nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isso é, nos gozos materiais, em vez de a procurar a felicidade, os gozos da alma, que são prelibados gozos terrestres, são o que vem antes dos gozos celestes, imperecíveis. Esse sim que a gente deve buscar, não é? Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo, o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Veja, nós podemos evitar tudo isso, todos os problemas. E foi até Val que escolheu esse tema para mim, né? Vou entregar ela aqui agora. Mas eu gostei muito, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num momento, eu não estou falando só da pandemia, mas falando desse momento do Natal, onde tem muita solidariedade, muitos sentimentos de solidariedade, muitos sentimentos de amor entre as pessoas, não é? E é importante que a gente reflita nesse momento para que ele não seja só no Natal, lembrando do nascimento daquele que veio realmente nos ensinar tudo para que tenhamos vida em abundância. Mas a gente continua. Aí a gente continua esperando o 13º, esperando alguma coisa, presentes de Natal, não é? Para ser feliz. Para ser feliz, não tem uma reunião que não diga assim, vamos nos confraternizar. Já é tão bom, depois desse tempo, a gente se confraternizar, grupos pequenos, hein, gente? E aqui, o que é que Fenelon diz? Olha, se não, a gente não procurasse, a gente teria mais felicidade se a gente não procurasse a felicidade nas coisas perecíveis.
Mas a gente busca, os shoppings estão cheios, o centro da cidade está cheio, um calor terrível. Eu fui lá uma vez, porque fui na prefeitura. Já conversei com todo mundo, assim, olha, vamos mais pensar em Jesus. Refletir sobre esse momento. Nós espíritas, então, temos obrigação disso. E temos obrigação de também repassar a informação. Emmanuel diz que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é divulgá-la. Então, mas a gente não pode divulgar uma coisa que a gente não faz. A gente precisa fazer para depois divulgar. Aí eu lembrei agora, meus irmãos, de falando isso que a gente tem que fazer, a gente precisa ser o exemplo, é o seguinte, de Gandhi, eu lembrei de Gandhi. Uma vez, conta-se, né, que certa vez uma mulher foi procurar Gandhi com um filho, o filho bem gordinho e diabético. E ela disse assim, Gandhi, eu gostaria que o senhor dissesse algumas coisas, conversasse com esse menino, porque ele não para de comer doce. E aí ele diz, olha, venha daqui 3 semanas. Ou foi 3 meses, agora eu não lembro. A mulher saiu, e quando a mulher voltou, depois do tempo que ele determinou, aí disse, olha, nós voltamos aqui para o senhor conversar com ele. Ele pegou o menino, colocou no colo e disse, olha, nunca mais você coma doce. Doce é ruim para a saúde. Esse blá, blá, blá que a gente diz, não é? E a mulher ficou atônita, porque a mulher pensou que ele ia fazer alguma coisa assim de extraordinário. E a mulher disse, era só para dizer isso? Por que o senhor não já disse quando eu vim aqui da primeira vez? Sabe qual foi a resposta, meus irmãos? Ele disse assim, é que naquela ocasião eu comia doce. Então, como é que ele comia doce e ia dizer ao menino para não comer doce? Ele deixou de comer doce para depois ele falar com a criatura que não podia comer doce. Vê, é esse o exemplo que a gente precisa dar. Não adianta a gente saber o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tudo, se a gente não der o exemplo. E a gente tem várias formas de dar esse exemplo, não é? É no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. E ele vai continuar. Vamos ver aqui para a gente, que eu fico muito preocupada com o meu comportamento, viu? Porque o ouvido que está mais perto dessa boquinha aqui é o meu. Então, sou eu que preciso ouvir. Eu estou muito preocupada em ouvir, assimilar e praticar essas coisas. Ele continua assim, no segundo parágrafo. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Ou seja, a gente está sempre vendo o outro com alguma coisa a mais, sabe, ciumando das pessoas que têm mais, ciumando de relações, não é? Querendo ter coisas que os outros têm, lamentando o que não tem. Quando o Chico mesmo disse, agradeça pelo que tem e não fique triste pelo que não tem. Agradeça, porque nós temos muito. Se a gente for olhar o que a gente tem, olha, já passamos aí por 2 anos de pandemia que não acabou, estamos aqui. Nossa casa de oração aí, fazendo as caridades, entregando todas as cestas básicas, as comidas para os moradores de rua, tudo nós continuamos, nossa casa continua fazendo. Então,
estamos aí continuando com saúde, continuando o nosso trabalho. Vamos prosseguir. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônia, né? O invejoso, no caso. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônia. Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximos, ou seja, apagar a luz do próximo. Quantos trabalhadores, meu chefe vive cobrando de mim, chefe, eu já fui subordinada e chefe. E eu sempre dizia, quando eu estava com o chefe é para cobrar, porque ele está sendo cobrado também. Né? Então, toda a alegria em exercitar no que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobre insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar toda essa frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não lhes é decerto que se apliquem essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Essa aflição essa frase não será aplicada a nós que ainda sentimos essas coisas. Por quê? Porque nós é que estamos causando ainda, somos os causadores das nossas aflições. Né? E ele diz assim, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Agora, a que nós vamos fazer aqui, sim, essa tem a compensação no céu. Nós somos muito imediatistas, nós pensamos interessante, nós somos espíritas e pensamos muito ainda nessa encarnação. Quando nós temos a certeza que as encarnações são sucessivas. A gente pratica aqui o que a gente aprendeu no mundo espiritual. A gente pratica, aprende no mundo espiritual a teoria, vê tudo lá, volta prometendo muitas vezes para nós mesmos fazermos melhores, e chegamos aqui, nos deixamos influenciar, nos deixamos levar pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. Não é? Eu achei que é bem reflexiva essa mensagem para o dia de hoje. Eu achei. Eu espero que vocês também achem um pouco de lógica. Ele vai continuar. Olha, que de tormentos, ao contrário, se poupa. Olha, quais são os tormentos que se poupa aquele que sabe concentrar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Não é? Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Veja que coisa bonita, né? E não será uma felicidade calma em meio das tempestades da vida. A pessoa fica serena, não é? A pessoa fica serena. Quando a gente sabe o que tem, quando a gente fica feliz com o que tem. Gente, como é bom, porque a gente olha para o lado e vê, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. É isso que me faz feliz.
A gente deseja para o outro é saúde, não é? A gente diz bem assim, a saúde e paz. Tudo a gente deseja para o outro. E a gente, às vezes, eu estou dizendo por mim mesmo, às vezes a gente perde noção do que quer dizer essa frase. Saúde e paz. Olha, eu estou dizendo para você, saúde e paz, saúde, cuide da sua vida, do seu corpo físico, que é a morada do seu espírito neste momento em que você se encontra aqui. Paz, a paz está em você. A paz está em você, a paz não está em Jesus. Ele já veio, nos deu tudo. Deus nos deu tudo. E depois mandou Jesus ainda para nos ajudar. E depois ainda mandou Jesus, disse, eu vou, vocês ainda não estão em condições de entender, eu vou mandar um consolador, o Espírito de verdade, que vos esclarecerá. Está aí a doutrina espírita nos esclarecendo a todo momento. E lá também, voltando ainda, no livro dos Espíritos, gente, só reforçando também que é no livro 3, que fica dentro do livro dos Espíritos, que é referente ao que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a pergunta 895, onde tem uma parte, eu vou ler a pergunta toda melhor. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Veja, às vezes a gente nem sabe que tem aquele defeito ou aquele vício. Aí, como é que a gente vai saber qual é a característica da nossa imperfeição? Aí é onde a gente tem que voltar para dentro da gente e procurar ver nessa resposta que os espíritos deram a Kardec. Se não, vejamos o que é que ele diz. Eles disseram, olha, sinal, característica da imperfeição que devemos perceber em nós. O interesse pessoal. É a primeira frase, o interesse pessoal. Então, por que será que nós estamos dando esmola? Para ganhar um lugarzinho no céu? Para que Deus veja nós praticando a caridade? Por que eu estou dando presente para as crianças pobres? É para ganhar crédito quando eu precisar da espiritualidade? É interesse pessoal. É interesse pessoal aí. Porque como é que a gente deve dar? A gente deve dar porque é uma necessidade do irmão. Todos nós sabemos que somos irmãos. Então, é uma necessidade daquele irmão. E nós não podemos ter uma coisa e ver o irmão precisando e a gente não ajudar. Então, a maior característica da imperfeição é o interesse pessoal. Analisemos, então, nossa consciência, meus irmãos. E ele continua, frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, adoradora, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta para que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Ou seja, a gente faz uma caridade, aí, por alguma coisa, a gente precisa de uma pessoa. Diz, pois é, eu faço tanto e nunca tem ninguém para me ajudar. Olha o interesse aí. E a gente nem percebeu. Por isso que a gente tem que estar sempre com aquela frase de Jesus que eu acho magnífica, 2 palavrinhas só. Vigiai e orai. Se a gente não vigia, nós não vamos perceber quando estamos com interesse pessoal. É impressionante, mas não vamos.
Aí ele continua, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Então, meus irmãos, eu quero que a gente vamos chegando ao final do nosso tempo e eu vou só terminar com essa frasezinha que tem nessa pergunta 895. Olha, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E isso eu estou dizendo com coisas materiais, mas tem também as coisas que não são materiais, um favor que a gente faz, aí uma pessoa pede uma coisa e a outra pessoa não pode fazer naquele momento. Pois é, mas sempre que ela pede, eu faço. Sempre que ela ajuda, eu vou. Sempre que ela pede ajuda, eu consigo. Gente, vamos refletir, vamos pensar. E agora, mais do que nunca, vindo dos recados, não só do aprendizado através da nossa doutrina, mas principalmente através das coisas que estão acontecendo no mundo, os fenômenos da natureza, essas doenças, essas epidemias, não é? Agora também de gripe, tudo isso são recados, vamos refletir e não ficar pensando como é que a gente se livra delas, não é? Vamos refletir. Espero que eu estou refletindo, vou refletir mais e espero também que cada um de vocês, meu irmão, reflita, para que a gente pode, porque o mundo de regeneração que a gente espera, nós espíritas esperamos, está muito longe, sabe? Mas se eu me regenerar um pouquinho, se um outro regenerar um pouquinho, o outro irmão regenerar um pouquinho, a gente tem um mundo um pouquinho regenerado. Não precisa muito, basta um pouquinho. Vamos, depois a gente vai ter oportunidade de voltar e ser mais um pouquinho, não é? Que possamos, então, ter, eu acho que antes de Natal é a última que eu faço, então eu desejo um Natal, assim, de muita reflexão, um Natal onde a gente aprenda a refletir aquilo que o aniversariante veio nos trazer, o verdadeiro aniversariante, não Papai Noel. Papai Noel é uma figura linda. Para as crianças, eu acho que a gente tem que manter mesmo isso de Papai Noel, de árvores, sabe? É muito bonito. Mas, assim, que a gente reflita sobre tudo que o aniversariante Jesus veio nos ensinar. Vamos, então, à nossa prece final. Jesus, amado e misericordioso, que neste Natal, que nesta época, consigamos, Senhor, receber do alto toda essa luz em forma de conhecimento, em forma de forças para vencermos os nossos vícios ainda tão arraigados dentro de nós. Que possamos, Senhor, nos lembrar todos os dias de Ti, que és o verdadeiro aniversariante, e que Maria Santíssima, sua mãe, que estava contigo nessa hora, também esteja a sorrir para todos nós, felizes, pelo que pretendemos evoluir para chegar mais perto de Ti. Fica conosco, hoje e para todos sempre. Assim seja, uma boa noite, luz e paz para todos.